A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD aqui no canal Denis Pereira Oficial. É um prazer receber todos aqui. Quero já agradecer e louvar a Deus por tua vida, pastor, dirigente, presidente, coordenador, superintendente, professor ou aluno da escola dominical, enfim, para todos os que amam o ensino da palavra de Deus, sejam muito bem-vindos. Você que está começando agora, está até meio assustado, foi quase que laçado para dar aula na EBD, nós estamos aqui para ajudar você. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor a minha vida, a minha família, o meu ministério. Temos viajado o Brasil ministrando a palavra de Deus em congressos, acampamentos, enfim, eventos, conferências, EBFs. E será em 2020, querendo Deus, um prazer cooperar com a sua igreja, com o seu evento, com o seu departamento. Então vamos a mais uma aula da EBD. Lição 7, classe de adultos. A queda do ser humano. Quero reforçar aqui, sigam meu Instagram, isso é muito importante. Por quê? Quando eu chegar a 10k, 10 mil seguidores, eu consigo colocar o link nos stories. Aí pelos stories a pessoa vem direto, tanto para as aulas da EBD, quanto para todos os outros vídeos que eu coloco aqui no canal. Eu conto com você, corre lá. Instagram, Denis Pereira Oficial, siga-me, porque eu sigo o mestre. Textual, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou todos os homens, por isso que todos pecaram. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. O texto bíblico em clássico está em Gênesis 3, de 1 a 7. Estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. No transcorrer da aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia. Nós vamos examinar aqui o livre-arbítrio e suas implicações na experiência humana. Em seguida, averiguaremos a queda em si e depois focaremos as consequências da rebelião. Então, é um tema, um assunto muito importante para nós estudarmos, é uma doutrina bíblica muito importante para nós estudarmos. Não dá para esgotar o assunto, nem em 20 minutos de vídeo, minha pretensão não é essa, nem em 1 hora de aula, tá certo? Mas é muito bom, irmãos, nós frisarmos uma coisa quando esses assuntos eles são um pouco complexos, com diversas teorias. O professor fique naquilo que nós acreditamos. Tem professor que na aula ele coloca 50 teorias contrárias ao que nós entendemos ser. E aí lá no final, então, nós como Assembleia de Deus, nós entendemos assim. Foque nessa teoria, ou melhor, foque na nossa interpretação. Foque na nossa interpretação. Eu acho que se eu estou na Assembleia de Deus e dou aula na Assembleia de Deus, qual é a interpretação nossa acerca deste tema? É essa. Ponto. Eu posso pensar até de outra forma, eu posso achar interessante algumas outras interpretações, mas na escola dominical nós temos que nos ater àquilo que nós acreditamos, à maneira como nós interpretamos. Muito bem, que o Espírito Santo nos ilumine para compreender esta aula. Tópico 1. O livre-arbítrio do ser humano. Neste tópico definiremos o livre-arbítrio. Em seguida veremos seu relacionamento com a soberania divina e finalmente trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Você tem aí as referências bíblicas. Sem o livre-arbítrio, não seríamos o que hoje somos, seres autônomos, conscientes da própria existência e de nosso lugar no universo criado por Deus. Então, o homem tem livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio. Muitos hoje questionam, dizendo que, na verdade, a gente não tem livre-arbítrio, porque nós só temos como opção céu ou inferno. Então, se eu amar a Deus, eu terei vida eterna. Se eu não amá-lo, eu serei condenado. Na realidade, o que acontece é que vida só há em Deus. Foi Ele que criou a vida,
Foi ele que soprou a vida, lembra? O homem era só um boneco. A Bíblia diz que quando ele soprou nas suas narinas, o homem foi feito alma vivente. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, não é que Deus condena o homem ao inferno, é que distante de Deus, e isso a gente faz muitas conjecturas sobre o inferno, a gente terroriza mesmo o negócio. Mas o que é o inferno? O que é morte? É ausência de Deus, é distanciamento de Deus, tá certo? É o resultado do pecado, o salário do pecado é a morte. O que morte significa? Ausência de vida, vida que só há em Deus. Então, Deus nos criou sim com livre-arbítrio, capacidade de escolher entre o bem e o mal, tá certo? E deu-nos todas as possibilidades de fazer esta escolha, senão nós não seríamos esse ser que nós somos, e o único ser que tem esta capacidade é o ser humano. A própria discussão sobre se há ou não há livre-arbítrio já enfatiza o fato de que existe, porque você pode discutir, você pode inclusive discordar, pode discordar. Eu não concordo que haja livre-arbítrio. Isso já significa que você tem livre-arbítrio, inclusive para discordar, para concordar e para discordar. E aí fica muito claro, olha, longe de mim é você que está fazendo essa escolha. Por quê? Vida só há perto de mim, só há em mim. Longe de mim é você que está escolhendo a morte. Está muito claro aí. A soberania divina é o direito absoluto e restrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. Então Deus age da maneira como Ele quer. Uma das maiores dificuldades hoje em entender o livre-arbítrio é porque o homem nunca foi tão egoísta quanto nos dias que nós estamos vivendo. E com mensagens e canções triunfalistas, não é? Colocando o homem no centro, antropocêntricos, as pessoas têm se tornado cada vez mais duras, tá? Duras no sentido de se renderem a Deus, esse Deus soberano, esse Deus que criou todas as coisas. Nem tudo eu entendo, mas eu me rendo diante de um ser tão extraordinário como Deus é. Pergunte, duvide, questione, mas no final, renda-se a Ele. Muitos não se rendem, muitos não se entregam. Esta dificuldade que muitos estão tendo de se render à soberania de Deus, mesmo sem entender, esta dificuldade, ela é a demonstração clara da dureza de coração dos homens para com Deus, e que só pode existir porque o homem tem livre-arbítrio. Se o homem não tivesse livre-arbítrio, então todos nós nos comportaríamos como aquele cãozinho que quando vê o dono, não tem. O homem tem essa capacidade, mesmo vendo Deus, vendo a cruz, vendo o amor, vendo a graça. Eu não quero. Isso é livre-arbítrio. Agora, Deus é soberano, tá? Deus é soberano. Nem tudo nós vamos compreender agora. Deixa eu achar aqui um texto aqui, em Romanos, quando ele diz que nós o veremos como ele é. Agora nós vemos por espelho, mas então o veremos face a face. Não é? Olha o que Paulo diz aqui, ó, em Romanos 8,18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos presentes não são para se comparar com a glória que em nós será revelada. Então, nós não entendemos tudo agora. Nós vamos entender o seguinte, que um dia tudo será revelado, tudo será esclarecido. Mas eu quero achar esse texto que diz que agora vemos por espelho, tá? Como por espelho, como uma imagem. Mas então o veremos como ele é e seremos semelhantes a ele. 1 Coríntios, capítulo, isso mesmo, 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim, 13, versículo 12.
Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que o veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente eu sou conhecido. Então, o homem, ele, na sua inteligência, ele tem a capacidade de se render à soberania divina, ou não. Infelizmente, muitos preferem não se render. A responsabilidade humana. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se nossa responsabilidade. Não resta dúvida de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não os seus mandamentos. Todavia, ele nos chamará um dia a prestar contas quanto às nossas escolhas. Eclesiastes 11, um texto para jovens principalmente, não é? Eclesiastes capítulo 11. Posso fazer o que eu quiser? Pode fazer o que você quiser. Aliás, nós, assembleanos, temos uma dificuldade em falar isso, porque nós somos criados em cima de uma interpretação de que não pode, não pode, não pode. Pode fazer. Posso ir? Pode ir. Agora, olha o que diz Eclesiastes 11:9. Jovem, alegra-te na tua mocidade. Sê feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Então, exerça o seu direito de escolha, mas saiba que isso passará pelo julgamento de Deus. Muito bem. Segundo tópico aqui, a queda, um evento histórico e literal. Então você tem aqui, a possibilidade da queda. Em sua inquestionável sabedoria, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Satanás, quando aparece para tentar e conversa ali com Eva, através da serpente, o que ele oferece para Eva? Ele diz assim: se você comer, você será como Deus. Agora preste atenção, o que faltava para Eva? O que faltava para o ser humano? Você percebe que a oferta de Satanás não significava nada? Nada. O que ele ofereceu para Eva? Ser igual a Deus? Ué, mas nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Contato com Deus irrestrito. Todo o paraíso. Por isso que pecar não tem a ver com o lugar, porque se pecar tivesse a ver com o ambiente, Adão e Eva não tinham pecado no paraíso. Daniel e seus amigos não teriam permanecido fiéis na Babilônia. Pecado é uma decisão, é uma escolha. E o grande problema aqui não é comer da árvore, é rejeitar a Deus. Porque ele diz, não coma. Então, quando nós pecamos, o que nós estamos fazendo? Estamos rejeitando a Deus, rejeitando a sua soberania. E está muito claro desde o princípio que o resultado do pecado é a morte. Então, eu não posso culpar, eu não posso atribuir a Deus uma responsabilidade se ele já deixou claro para mim o que aconteceria. É a mesma coisa que alguém está num navio, não é? Em alto mar, pular, se afogar e depois, né, sei lá, na eternidade, em algum lugar, falar, então, a culpa é do cara que deixou eu pular. Não, a culpa é sua, ué. Você que pulou, você sabia que não era para pular. Tinha parapeito, tinha tudo, mas você que pulou. Ah, eu morri, então morreu, porque ali naquela profundidade pulou, morreu. Não é? Ah, pulou de um prédio 30 metros de andar, pulou, morreu. Tá claro isso? Eu não tenho como culpar a lei da gravidade, porque eu pulei 300 metros de altura e morri. Não tem como eu culpar a lei da gravidade. Por quê? Porque está claro que numa situação dessa é morte. Então, eu não tenho como culpar a Deus, colocar o dedo na cara de Deus, achar ruim com Deus, questionar a Deus, se eu escolho viver longe dele. Longe dele, vamos frisar bem claro, morte. Simples assim. Eu estou aqui iluminado perto da lâmpada. Se eu sair de perto dela, quanto mais eu me afastar dessa lâmpada, mais para as trevas eu vou. Assim é o homem, distante de Deus, é treva, é morte. A realidade da tentação. Ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada
mentira de Satanás. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. Então, vale a pena lembrar que o pecado é uma afronta contra Deus. O pecado não é afronta contra o homem, contra a organização, é uma afronta contra Deus. O homem não a dívida do homem não é com o diabo, como às vezes algumas pregações e peças de teatro dão meio que a dizer, não é? Aquela peça muito antiga, o valor de uma alma, parece que Deus está negociando com o diabo. Lembra? Quem é dessa época aí, comenta o vídeo. Não parece que Deus está negociando com o diabo, ali no tribunal? Ah, eu quero ele, não, eu quero. Não, Deus não negocia com o diabo. Não faz sentido, porque já estava determinado antes da fundação do mundo como que seria. Então, a dívida do homem não é com o diabo. A dívida é com Deus. Ali, aquele julgamento, para ele ficar mais correto, não é? A conversa entre Deus e Jesus. Por quê? Porque a dívida do homem é com Deus. E Deus envia Jesus para pagar a dívida, para cumprir a sua justiça, mesmo que isso tenha custado enviar o próprio filho. Isso é amor. A historicidade da queda, a narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é um conjunto de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. Então, aconteceu a queda, não é? Existe a queda. O homem caiu, o homem pecou, o homem errou. Como Adão é de quem descende toda a humanidade, então, de acordo com Romanos, capítulo 5 e versículo 12, não é? O pecado passou a todos os homens, contudo, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Olha o que Davi diz em Salmos, capítulo 51, capítulo não, né? Porque Salmos é uma coleção de poesias, de versos. Então, Salmos 51, verso 5. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Outro texto, Paulo dizendo, Romanos, vamos ver se a gente acha aqui, ó, se é isso mesmo. Romanos, capítulo 14, é Romanos ou é 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios também não é 1 Coríntios, capítulo 14, não é Romanos, capítulo 14, que ele vai dizer da sua, em pecado, não é? Eu sou um pecador. Quando Paulo diz isso, vamos procurar aqui, meu Deus do céu, 1 Coríntios, onde que é, meus irmãos, que Paulo diz, eu sou pecador, onde que é? Enfim, Paulo diz assim, eu sou pecador, o pecado habita em mim, o pecado está em mim, tá certo? Então, o ser humano, ele está debaixo do pecado, ele nasce em pecado, tá certo? Então, é muito importante nós termos isso. O laptop apagou aqui, mas é isso aí que Paulo diz. O pecado habita em mim, o pecado está em mim. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que não quero, esse faço. Muito bem. As consequências da queda de Adão. Então, o homem precisa ter esta compreensão de que ele é livre para escolher, somos livres para escolher, mas escravos da nossa escolha. Portanto, uma vez escolhido, as consequências elas estão aí. Vamos olhar aqui, ó, quando Paulo diz o bem. Tá vendo, irmãos, como que a internet é importantíssima? Ó, imagina você ter na sala de aula. Romanos 7, irmão, pelo amor de Deus, Romanos 7, vamos ver? É isso mesmo, estava confundindo. Romanos 7, olha aqui, ó, e 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Olha o que ele diz agora em Romanos capítulo 8 e versículo 23. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos,
a redenção do nosso corpo. Então, em Cristo Jesus, nós fomos libertos da condenação do pecado. Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fomos libertos também do poder, da escravidão do pecado. Nós precisamos lembrar isso para a igreja, porque tem uns crentes que ou não nasceram de novo ou esqueceram que em Cristo nós estamos livres do poder da escravidão do pecado. Romanos 6, de 11 a 14. Nós não devemos mais viver como escravos ao pecado, mas como livres em Cristo Jesus. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porém, o pecado ainda está em nós. O pecado ainda está em mim. Por isso que ele diz aqui em Romanos 8:23, que o nosso corpo, ele espera a sua completa redenção naquele dia, quando nós não estaremos mais sob a influência do pecado, não seremos mais atacados, tentados pelo pecado, tá certo? Então, essa é a consequência. O pecado, ele ainda habita em nós, ele luta, tá? Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe onisciência divina, mas o que nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortais. A outra consequência, o homem perdeu a comunhão com Deus. Essa é a maior consequência do pecado. Perder a comunhão com Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem que tinha relacionamento com Deus diariamente, conversa com Deus diariamente, esse mesmo homem, ele perdeu a comunhão com Deus. Aí a gente tem que ver o que é que Cristo fez de forma tão gloriosa. Efésios, capítulo 2, do 11 ao 18. Eu não vou ler aqui para não ficar longo o vídeo, mas você pode ler aí do 11 ao 18, eu vou ler o 17. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Então Jesus veio para restaurar a comunhão entre o Deus e os homens. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os homens. Então todos pecaram, nós nascemos em pecado. Claro que a criança na fase da inocência não tem a experiência do pecado, a iniquidade adâmica, ela está no seu interior, tá certo? Agora, evidentemente que nesse período da inocência, que não dá para a gente estabelecer, né? Tem crianças que deixam de ser inocentes com 2 anos de idade, não é? Mas enfim, essa criança está no período da sua inocência, não é? E é válido que muitas crianças são recolhidas por Deus na fase de inocência, apesar da iniquidade dos pais. Então, independente do histórico de vida dos pais, de comportamento dos pais, na fase da inocência, não adianta perguntar, eu vou dizer de novo, não dá para a gente dizer especificamente de quantos anos a quantos anos, de qual dia, que dia que a criança ainda é inocente. Repito, há crianças que com 2 anos já perderam toda a inocência, em épocas então de celular na mão de bebês, pronto, perde-se a inocência muito mais rápido ainda. A enfermidade da terra, por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Aqui mesmo, em Romanos capítulo 8, ele diz que a natureza, ela geme, ela pede, ela clama pelo momento em que ela também será restaurada, porque o pecado trouxe consequências para a natureza também, não é? Mas isso tudo será plenamente restaurado. E a morte física. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinidamente. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achava-se no ser humano. A morte é a mais triste consequência do pecado, não é? Todavia, a morte que alguém pode experimentar, a mais dolorosa, é a separação total de Deus. Ele não quer a nossa morte, ele quer a nossa vida, e para isso nós precisamos nos aproximar de Deus, nos rendendo à sua soberania, nos rendendo à sua vontade, que é boa, que é perfeita
e que é agradável. Amém, gente? Essa foi a nossa aula de adultos, aula 7. Eu espero você aqui no próximo domingo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Todo domingo, à 13h, aulas para adolescentes, jovens, juvenis e adultos aqui no canal. Deus abençoe. Até o próximo domingo.